Vamos à palavra do Senhor. Se você pode, abre aí a sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 16. Vamos no 17 direto para encurtar, capítulo 17, e vamos ler um verso, que aí a gente vai ganhando tempo também para a ministração. 1 Samuel, capítulo 17, verso 20. Enquanto você vai procurando aí, esse texto, essa história, né, ela é muito conhecida, talvez do Antigo Testamento, do Velho Testamento, talvez seja uma das passagens mais pregadas, mais proclamadas nas igrejas, porque é uma história emblemática, é uma daquelas histórias que perpassa gerações. Existem alguns temas na Bíblia que eles são pontuais, você utiliza eles de maneira diretiva para casais, para jovens, para adolescentes, outros que tangem, que toca o coração das crianças. Mas existem alguns temas, algumas histórias que são universais. E essa história que está diante dos nossos olhos é uma delas. É uma história que ela cativa desde as crianças, aqueles que estão na mais tenra idade, conhecendo o Evangelho, e também fala com aqueles mais maduros na fé, com aqueles que já tiveram experiências com Deus, que já estão no Evangelho há mais tempo, porque fala da tônica da vida. A vida cristã, a vida com Deus, ela é uma vida onde nós vamos encontrar, ao longo da nossa caminhada, vários gigantes. E esses gigantes, na vida de cada um, eles recebem uma nomenclatura diferente. Para alguns, o gigante é a timidez, para outros, o gigante é a vida financeira, para outros, o gigante é um diagnóstico médico contrário, para outros, o gigante é a sua vida emocional, traumas que carrega da sua infância, coisas que aconteceram e que se transformaram em um gigante na sua vida. E Deus nos constituiu como homens e mulheres habilitados, com uma unção, não apenas para conviver com esses gigantes, mas eu creio que o desejo do Senhor é que nós vivamos uma vida plena no Evangelho, e essa vida plena, a sua palavra diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então, às vezes a gente convive com o gigante, a gente se acostuma com aquela dificuldade, nós temos aquela barreira com alguns temas na nossa vida, mas eu creio que o desejo do Senhor é que um dia esses gigantes sejam enfrentados e caiam, e fiquem para trás, e que nós possamos avançar na direção do que Deus tem para as nossas vidas. Então, o meu convite hoje para você que aqui está, é que nós possamos ler essa história e olhar para essa história, debaixo desse prisma, desse chamamento do Senhor, esse convite, para que nós possamos entrar em um novo tempo da nossa história, onde, quem sabe, gigantes antigos vão começar a cair para a glória de Deus. Amém? Que assim seja então, vamos lá, assim diz a palavra, 1 Samuel 17, o verso 20, que conta a história de Davi e Golias. Assim diz a palavra do Senhor. E se levantou então Davi pela manhã, em algumas traduções vai dizer bem cedo, e deixou as ovelhas que cuidava sobre os cuidados de um guarda, e foi levando a sua carga, e levou a sua carga que o seu pai Jessé lhe havia mandado, e chegou até o acampamento, quando o exército saía em ordem para a batalha. E tocando então o alarme, a trombeta, para a batalha começar, porque assim os israelitas estavam preparados contra os filisteus, se colocaram em ordem, esquadrão contra esquadrão. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pela possibilidade de estarmos mais uma vez na Tua casa, assentados para ouvir a Tua voz.
Fala conosco, Senhor, nós carecemos da Tua instrução, carecemos, Senhor, da Tua direção. Quem somos nós, Senhor, se não for a Tua presença em nós? Para onde iremos nós, Senhor, se não for o Teu fôlego de vida nos conduzindo? Como bem disse aqui o pastor Carioca, o que nós poderemos Te dar, Senhor? O que nós poderemos dar a um Deus que tem tudo? Creio, Senhor, que no momento da palavra nós podemos dar ao Senhor a nossa atenção. Podemos Te dar, Senhor, um espaço privilegiado no nosso coração para receber a Tua boa palavra, que é a Tua semente. Guardá-la no coração, para que possamos dar frutos e frutos que permaneçam. Senhor, que as nossas expectativas estejam em Ti. Que tudo que é humano, natural, terreno, Senhor, caia. E que sobre nós venha aquilo que é celestial, excélcio, divino, sobrenatural. Que não seja a interpretação textual do homem, mas que seja palavra rema, palavra revelada, poder do alto, poder de Deus. Muito obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor sempre tem nos ajudado. A Ti, Deus, nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como falei no início, essa história, ela é uma espécie de um quadro que conta o final da história, a história plena, a história completa. E esse quadro tem a figura de um menino. Historiadores vão dizer que ele tinha aproximadamente aí perto dos seus 16, 17 anos. E esse menino então vai derrubar o gigante Golias. Uma batalha estava acontecendo e nesse quadro, nessa figura montada que conta o final da história, nós vamos ver que o exército de Israel, o exército do Deus vivo, acostumado a vencer as suas batalhas, acostumado a avançar territorialmente falando, a conquistar, nesse dia ficou travado, ficou perplexo, ficou atônito, ficou de certa maneira amedrontado por conta de um desafio, por conta de uma imposição de um gigante filisteu. O cenário dessa batalha pintado nesse quadro é que o povo de Deus, o povo de Israel, estava sobre um monte. Entre esse monte havia um vale e do outro lado uma outra montanha, e ali então, no cume dessas duas montanhas estavam os exércitos, de um lado de Israel e do outro lado o exército dos filisteus. Esse vale, esse lugar raso, esse lugar baixo, foi o lugar da maior vitória de Davi, talvez aquela que o projetou como o grande líder e homem de Deus, que teria a honraria de carregar até hoje na bandeira de Israel a estrela do exército de Davi. Ele marcou o seu nome na história ao derrotar esse gigante, ele entrou para a história do povo de Deus, a nesse dia conseguir uma vitória, colocar o povo de Deus em supremacia diante dos desafios impostos por aquele gigante. Esse quadro e essa pintura termina com Davi com uma espada na mão e a cabeça desse gigante sendo ceifada. Ele não apenas derrota o gigante, mas ele extermina qualquer possibilidade desse gigante, desse problema, desse desafio, voltar a se levantar na vida do povo de Israel. Esse é o quadro pronto, esse é a imagem, essa é a imagem final, é isso que nós sabemos e temos como o final da história. E quando nós olhamos uma história terminada, completa, quando nós olhamos o desfecho dessa história, parece que chegar naquele momento e obter aquele resultado está apenas relacionado com a performance do momento.
derrotar aquele gigante e assumir o posto de líder diante de todo o poderio bélico dos inimigos, se tornar aquele conhecido como o matador de gigantes, aquele que libertou o povo de uma enorme afronta. Quando olhamos para o quadro pronto, parece que a história se resume a essa batalha. E eu quero te convidar hoje a fazer uma retrospectiva nessa história. Aos poucos irmos desconstruindo essa história, para enxergarmos os detalhes, os pequenos detalhes, que compõem esse quadro. Para que nós possamos retroceder nessa mesma história e perceber que esse quadro, essa foto, esse triunfo, não aconteceu apenas pela performance do dia, do encontro, da batalha, da pedrada certeira na cabeça do gigante. Ao retroagirmos, ao voltarmos na história, percebermos e encontrarmos pequenos detalhes que levaram Davi a uma grande vitória. A vida, gente, muitas vezes, quando encontramos alguém que está dando frutos, uma árvore frondosa, um ministério que está impactando, fazendo a diferença, alguém que nos influencia profissionalmente, que carrega um respeito e aquilo que fala tem um peso sobre a área em que atua. Quando nós olhamos para essa árvore dando frutos, o desejo de ter uma árvore assim nos toca. De participar daqueles frutos também nos envolve. Mas o que a maioria das pessoas não considera são os detalhes, que biblicamente nós podemos chamar de os princípios, que vão pavimentando a história, que vão abrindo o caminho no meio da vida, do cotidiano, e vão nos levar a uma posição diante do gigante da nossa vida. Os princípios, que são pequenos detalhes que, ao colocarmos em prática, vão construindo, vão balizando, vão sinalizando a história da nossa vida, para que nós possamos ser posicionados por Deus através dos pequenos detalhes, os pequenos princípios da sua palavra, e que então nos colocam, nos posicionam diante da maior vitória que nós vamos ter na nossa história. Então, hoje é uma mensagem, uma noite para te falar sobre pequenos detalhes. Pequenas coisas que no cotidiano, na correria, mirando o gigante, os desafios grandiosos que nós temos por diante, às vezes eles passam despercebidos. E sem colocá-los em prática, nós não chegaremos nesse grande dia onde nós podemos dizer, olha, até aqui o Senhor me ajudou e em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. O primeiro detalhe dessa história é que nós vamos ver um princípio poderoso. Esse princípio, ele é elementar, ele é básico, mas sem ele a história não começaria. Davi não estaria diante do gigante Golias. A história poderosa de Israel não seria contada dessa maneira se esse pequeno detalhe não deflagrasse todo o resto da história. E qual é? A história, retrocedendo, inicia com o dia em que o pai de Davi decide saber como os seus irmãos estavam no campo de batalha. Davi tinha irmãos mais velhos do que ele, e 3 deles estavam na idade de servir ao exército. Eliabe, Abinadab e Samá estavam no fronte de batalha. Então o pai de Davi pede a Davi para que ele vá até o fronte da batalha, para saber notícias dos seus irmãos, de como eles estavam. A história da grande derrota dos filisteus e da grande vitória do povo de Deus começa com a preocupação de um pai com os seus filhos. Começa com o coração de um pai que tem na sua família o seu grande tesouro.
Aquele pai que, apesar de ter um rebanho, de ter ovelhas, de já ser bem-sucedido, ter uma longa história, ter uma família bem construída, esse pai tem 3 filhos que estão correndo um risco eminente de vida. E toda essa história vai começar, e todo o triunfo vai acontecer, porque tinha um pai, com um coração quebrantado, querendo simplesmente saber como os seus filhos estavam. Assim é o nosso Deus, que tem muitos filhos, e que por mais longe que nós estejamos, Ele nunca se esquece de nós. Por mais tortuoso que seja o caminho, por maior seja a sujeira que se apegou nas nossas vestes no trajeto, nós temos um Pai que deseja diariamente saber aonde estão os seus filhos. Um Pai que hoje se alegra porque muitos dos seus filhos estão na sua casa. E Ele celebra e festeja quando você entrou por aquela porta, o Espírito do Senhor se alegrava, os anjos levavam a notícia, o Pai celebrava dizendo, eles estão protegidos na minha casa. Mas o coração desse pai continua perguntando, e aqueles que estão na rua? E aqueles que estão presos? E aqueles que deslizaram, que cometeram algum tipo de erro na caminhada, como eles estão? O coração do Pai se alegra com essa igreja, porque é uma igreja que faz o que Jesus disse. Naquele grande dia, quando as nações foram colocadas diante de Deus, Jesus disse, essas nações serão separadas em 2 grandes grupos, à esquerda os bodes, à direita as ovelhas, e para as ovelhas o Pai vai dizer, entrem. Jesus vai declarar, entrem benditos do meu Pai. Entrem no gozo do seu Senhor. Entrem para esse lugar que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. Por quê? Eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive frio e vocês me cobriram. Eu estive enfermo e preso e vocês foram me visitar. E eles vão dizer, Senhor, quando nós tivemos assim? E o Senhor vai dizer, quando vocês fizeram para um desses meus filhos pequeninos, para mim vocês o fizeram. Então, como não chorar? Como não chorar com uma igreja que quando vê alguém com frio, abre as portas e diz, comprem sem dinheiro e sem preço e levem tudo o que vocês precisarem. Como não chorar com pessoas que abdicam do seu tempo e vão visitar aqueles que estão presos? Perceba, Jesus disse, quando eu estive preso, vocês foram me visitar. Visitar um preso é diferente de visitar um doente, gente. Porque o enfermo pode ter um histórico positivo. Pode estar passando por uma mazela no seu corpo físico. Mas pode ser alguém com comunhão com Deus, com testemunho louvável, que compadece o nosso coração, dizendo, meu Deus, é tão boa a pessoa, vamos ver como ele está. Agora, visitar alguém preso, nós podemos presumir que está preso porque algo grave fez, e por justiça, lá está. E aí vem esse pai amoroso, que diz, quando vocês visitaram um desses que também errou, e levaram a boa nova de uma nova oportunidade para esses, a mim vocês o fizeram. Então lá na frente o quadro pinta a história de um gigante caído. Mas que começa com o coração de um homem simples dizendo, não me importa o tamanho da guerra, eu quero é saber como os meus filhos estão. Esse é o espírito da igreja. Esse é o espírito do Deus vivo que habita entre nós, que diz, nenhum dos que caminham conosco vai ficar pelo caminho. Esse é o Espírito de Jesus que disse, Pai, nenhum daqueles que tu me deste se perdeu, Senhor. E esse pai então convoca Davi, convoca o filho mais jovem e diz, filho, vai até lá para saber como os teus irmãos estão. A preocupação e o zelo com os da casa
É um pequeno detalhe que deflagra algo poderoso lá na frente. O zelo pequeno para saber aonde está aquele que há tempo a gente não vê, esse zelo moveu os céus e a terra e posicionou Davi diante do gigante que seria a maior vitória de Israel. Um simples e pequeno detalhe. Zelo por quem faz tempo que a gente não vê. Minimizando essa história, nós podemos trazer para o seio familiar. Porque às vezes estamos voando tão alto que não conseguimos mais tocar naqueles que ainda estão engatinhando. Estamos com uma performance tão alta e tantas coisas para fazer que aqueles da nossa própria casa já não podem mais ser tocados por nós porque não temos mais tempo. E o Evangelho é para os de fora, mas também precisa ser para os de dentro. Também precisa ser para o irmão e para a irmã que ainda não conhece o Senhor, precisa ser para o vizinho, para a tia, precisa ser também para os de dentro. O Evangelho não é apenas para os bons, nem para os maus. O Evangelho é para todo aquele que nele crê. O pai de Davi, movido pelo desejo de saber como os filhos estavam, vai chamar Davi e convocá-lo para essa missão. E aqui nós vamos ver um outro pequeno, grandioso detalhe. Um outro pequeno e grandioso princípio, agora não mais com o pai, mas agora com o filho, com Davi. Davi vai ser chamado pelo pai para ir ao fronte de batalha, saber como seus irmãos estavam. E o interessante é que esse Davi, esse menino, que agora vai ser um menino de recados do seu pai. Esse menino, alguns dias antes, houve uma festa na sua casa. Houve uma celebração, uma cerimônia memorial na sua casa. Aonde Deus iria instituir um novo rei para Israel. Uma festa é formada, os irmãos estão na casa, o pai está ali e o profeta Samuel é enviado, o autor desse texto é enviado para a casa de Jessé. Naquele ambiente festivo de celebração, onde o novo rei seria ungido, quando os irmãos estão passando na frente do profeta, quando o primeiro deles passa, quando ele vê o primeiro filho que era alto, forte, parecido com o rei atual que seria deposto por Deus. Quando ele vê aquele homem e olha para a sua estatura, para o seu porte físico, o profeta no seu coração diz, certamente esse é o novo rei. Porque fisicamente é parecido com Saul, porque nos aspectos de governo que se impõe fisicamente, ele é semelhante, então ele é o substituto ideal. E quando ele se prepara para ungir equivocadamente o irmão mais velho de Davi, Deus vem falar com Samuel. A festa é interrompida, esse momento de celebração é paralisado porque o próprio organizador da festa, Deus, vem. E Deus vai dizer a Samuel algo que fala sobre o coração do nosso pai. O texto vai dizer que Samuel estava inclinado a derramar o azeite e a consagrar aquele homem pelo aspecto físico dele. Então Deus vem falar com Samuel e diz, Samuel, Samuel, não te atentes para o seu grande porte físico e nem para a sua beleza e a sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque Deus não vê como o homem vê, porque o homem vê o exterior, mas Deus olha para dentro do coração. O lindo é que se você chegou aqui de helicóptero, o Senhor não está de olho no seu helicóptero. Se você chegou aqui empurrando a sua bicicleta, que caiu a corrente, furou o pneu e você diz, meu Deus, é menos trabalho ir a pé do que empurrando a bicicleta.
Se você está aqui feliz por um negócio que você fechou e os dividendos lá na sua conta bancária estão subindo, glória a Deus por isso. Ou se você chegou aqui dizendo, meu Deus, como vai ser o café da manhã de amanhã? Nenhuma dessas coisas te qualifica ou desqualifica, porque Deus não olha para a capa ou para o que nós carregamos do lado de fora. Deus olha para o nosso coração. E esse é o Evangelho. O Evangelho verdadeiro que não criminaliza ou discrimina alguém pelo que carrega do lado de fora. E por isso andar com Jesus é tão apaixonante. Porque com Jesus não precisamos mudar a cor da pele. Com Jesus não precisamos mudar o cabelo. Com Jesus não precisamos angariar fundo. Com Jesus é simplesmente o que Ele disse. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E vocês vão encontrar descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A festa na casa de Jessé está acontecendo e agora Samuel é paralisado. Se não é esse o filho mais velho, então talvez é o menor. E os filhos vão passando diante do profeta e Deus agora não sinaliza que algum deles seria o novo rei. Depois que todos passam, o profeta se questiona e pergunta, não existe mais nenhum filho na casa? Não existe mais ninguém apto para fazer parte dessa cerimônia? Então o pai se lembra de Davi e vai dizer, olha, existe um menor, que está lá no campo cuidando dos rebanhos, ele não está aqui. Um detalhe poderoso, aquele que no final do quadro derruba o gigante, no começo da história não estava cotado nem para participar da festa familiar. E Deus ama chamar aqueles que não são para confundir os que são. E você que hoje diz, eu não posso porque eu sou pequeno, não sou habilitado. E você que diz, hoje eu não tenho condições porque eu não tenho preparo, eu não tenho conhecimento. Você, se dispuser a viver os sonhos de Deus, te prepara. Deus ama chamar os que não são para confundir os que são. A festa estava pronta. E alguém tinha sido esquecido. Talvez um dos maiores males da nossa sociedade seja a segregação. A segregação é como uma metástase, que vai contaminando os núcleos aonde estamos e vai fechando os ambientes para que novos não entrem. Como dói chegar em um ambiente e ao invés de receber um sorriso no rosto e um abraço que ferve, receber um virar de costas que fecha o acesso para aquele que acabou de chegar. Como é difícil chegar em uma nova cultura e ao invés de ter um braço estendido e um sorriso convidativo, você recebe um bloqueio, uma barreira, uma panela com uma tampa fechada. Como dói ser segregado, como dói ficar de fora, e quem já passou por isso sabe o quanto dói. E a segregação, ela vem de todos os lados. Pela cor, pela opção, pelo dinheiro, pelo ter, pelo não ter, pelo pensar, tudo hoje é motivo para segregar. Nesse dia, Davi estava fora da festa, fora do ambiente, fora da mesa. Só que a palavra do Senhor diz que agindo Deus, ninguém impedirá. No céu existe uma data. No céu existe uma data marcada para que o de repente de Deus aconteça na minha e na sua vida. Existe um dia em que a promessa que Ele fez vai se cumprir plenamente.
E quando esse dia chegar, não existe tampa de panela que resista à mão poderosa do Senhor. O nosso Deus é aquele que uma vez que abre porta que Ele abre, ninguém é capaz de fechar. O Senhor vai te dar acessos, e esses acessos ficarão abertos até que a promessa se cumpra plenamente. E o mais lindo é que aquele que no quadro é celebrado como o que derruba o gigante, só entrou naquela condição porque Deus se lembrou dele. Deus não é como nós, os seres humanos naturais. Deus não é como o bispo Marlon, que se lembra de algumas coisas e esquece das outras. Deus não é como o pai e a mãe natural, porque a Bíblia diz, ainda que uma mãe se esqueça de um filho que amamenta, o Senhor, o teu Deus, jamais se esquecerá de ti, diz a palavra. Os homens podem se esquecer, nós somos relapsos, nós não conseguimos gravar tudo, a humanidade é assim, nós temos limites. Agora, o nosso Deus, Ele tem dados ao meu e ao seu respeito que nem nós temos. O nosso Deus nos conhece tão bem, que Ele sabe coisas ao nosso respeito que nós não fazemos nem ideia. Por exemplo, Ele sabe o número de fio de cabelos que cada um de nós tem, estão todos contados. Esse Deus chama as estrelas pelo nome. Será que não vai chamar os seus filhos pelo nome ou se esquecer de algum deles? Ele não erra de endereço, Ele não está atrasado, Ele chega no tempo certo. O nosso Deus é justo e fiel. E quando chega a hora, agindo Deus, ninguém impedirá. E Deus nesse dia agiu, trazendo Davi das malhadas, da manada, lá do curral, e trouxe ele para a mesa. Esse menino agora chega todo sujo, com roupa inadequada, e agora ele é ungido, consagrado, publicamente declarado o novo rei de Israel. E qual é o detalhe que pavimenta a história para que ele chegue até o gigante? O texto vai dizer que quando o pai de Davi vai chamá-lo, para que ele vá ter notícias dos seus irmãos, sabe aonde é que tem que chamar Davi? No mesmo lugarzinho onde ele estava escondido no dia da unção. Uau! Foi consagrado a rei. E sabe o que mudou na sua atitude, no seu coração? Nada. Recebeu uma alta patente, se tornou líder e continuou fazendo humildemente as mesmas coisas. O que pavimenta o caminho é que esse Davi, para matar o gigante, a primeira coisa que ele foi humilde. Se é um pedido do meu pai, não importa o quão grande eu esteja ou qual grande a patente que eu carregue, se é a vontade de Deus, é para lá que eu vou. Esse desprendimento de ir para onde Deus quiser te levar. Essa humildade de fazer as coisas que às vezes são vistas. Mas esse coração alegre em fazer também aquilo que a maioria das pessoas nem sonha que foi você que fez. O nosso Deus é aquele que diz, quando você orar, quando você pedir, entra no teu quarto. E fecha a tua porta, e ora em secreto, e o teu pai que vê em secreto. Existe um Deus que vê o secreto onde ninguém vê. Existe um Deus que viu Davi onde ninguém via. Existe um Deus que está te vendo onde ninguém vê. E nesse lugar Ele te encontra, te chama pelo nome e te posiciona para o grande dele na tua vida. E esse Deus que vem em secreto te recompensará publicamente, diz a palavra. Sabe quem é que triunfa e que brilha na luz? Aquele que geme, chora e tem intimidade no secreto. Não é aquele que se autoproclama, mas aquele que faz a vontade do seu Pai, ainda que escondidinho.
ainda que sem mérito algum, ainda que humanamente ninguém dizendo, olha que lindo que você fez, mas se é cuidando das coisas do Pai, te prepara, uma hora o Pai vai te chamar para uma grande festa. Davi aceita o chamado do Pai, e poderia ter dito, Pai, eu agora sou o rei. Eu ir lá buscar notícia dos meus irmãos, já me tratam mal em casa, eu ir lá, não, eu agora já sou ungido. Não. Humildemente recebe a instrução e parte. O segundo princípio de Davi é que o texto diz que ele é proativo. Ao receber a instrução, o texto diz que pela manhã ele vai. A palavra do Senhor diz, não sejam vagarosos no cuidado, mas fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Enquanto eu não sei o que fazer, eu aguardo, mas uma vez que Deus falou, pula de cabeça. Enquanto eu não sei qual é o meu chamado, eu peço instrução ao Senhor, mas uma vez que Ele revelou, eu coloco a mão no arado e para trás eu não olho mais. Uma vez que Ele te chama, uma vez que Ele te planta nesse lugar, não seja vagaroso no cuidado com o que Ele te deu. Em nome de Jesus, que você comece a atuar hoje, comece a atuar agora e que seja para a glória de Deus. Quando Ele recebe o chamado, é de manhã, é bem cedo, não é à noite. Perceba, esse detalhe faz toda a diferença para chegar no horário diante do gigante. Se sai de tarde, não chega no horário. Se sai no meio-dia, não chega no horário. Quando levanta, ele sai. E o tempo e o trajeto está minuciosamente contado por Deus. Não deixa para amanhã, em nome de Jesus. O perdão de hoje é para hoje. Não deixa para amanhã, em nome de Jesus, a liberação é de hoje, não é para amanhã, não é para o ano que vem. A palavra que está recebendo hoje é para plantar no coração e começar a botar em prática hoje. Ei, os planos para a igreja não são para o ano que vem. Se já está no coração do pastor, se já foi liberado, começa agora, começa hoje, em nome de Jesus. E porque ouviu e partiu, Deus o honra. Pela fé eu vejo homens e mulheres nesse lugar com bolas quicando na sua frente. Você está prestes a marcar o golaço da sua história. Aquele que vai virar o marcador, aquele que vai te dar o título, aquele que vai te colocar em um outro nível, aquele que vai abrir uma porta que só Deus poderia abrir. E a bola tem um time e Deus está te colocando no time certo. Não é para amanhã, é hoje. E aí esse menino, lá no final, o retrato é vitória. Mas você vai ver que o detalhe é, ele sai na hora certa. Você que está pedindo uma decisão, uma orientação do Senhor, em nome de Jesus, se a orientação já chegou, não procrastine, comece. Aquele que começou a boa obra em nós, haverá de completá-la até a vinda de Cristo Jesus. Esse menino, então, ele é proativo, ele faz logo o que precisa ser feito. Se tem algo, gente, que atrapalha os sonhos de Deus em nós, é a nossa resistência ao que Deus quer fazer. Vinha pelo caminho e comentava com Eliandro, depois comentava com os pastores na sala, sobre uma experiência que um dia aqui em Blumenau eu tive com o Davi ainda era um bebê. Nós estávamos começando os cultos de domingo pela manhã e eu estava preparando a palavra e o Davi estava agitado no bercinho. E eu me lembro que eu preparando a palavra e o Davi meio agitado, eu fui até ele e peguei ele no colo. E quando eu toquei nele, ele se aquietou. E eu coloquei ele aninhado no meu peito e ali ele ficou tranquilo. E quando ele encostou aqui no meu peito, Deus falou comigo, é isso que eu quero que tu faças comigo. Que quando eu te tocar, que quando eu te pegar, que quando eu te conduzir, você pare de se agitar. Você aceite a minha condução, porque em mim você está protegido. Eu e você estamos nas melhores mãos do mundo, na mão daquele que criou o universo, daquele que criou os céus, as estrelas, os mares e disse, haja luz.
aquilo que era trevas ficou para trás, e na luz a gente começa a enxergar os detalhes dessa grande e linda obra. Para alguns, hoje é o dia que um ciclo de choro se fecha. O choro pode durar uma noite, um período sombrio de dificuldades, mas a alegria vem pela manhã. Assim como esse menino Davi se levantou pela manhã e partiu para derrubar o seu maior gigante, assim hoje Deus está conclamando homens e mulheres em Blumenau que vão se levantar nessa noite e vão partir para derrubar os seus grandes desafios, porque o leão da tribo de Judá já saiu na tua frente. Esse menino vai, ele obedece, ele é humilde. Agora nós voltamos a nossa atenção para os detalhes e os princípios aplicados pelo pai. Esse menino vai ser posicionado pelo pai diante do gigante. Agora perceba que o pai não está conduzindo o menino junto com ele. O pai não vai com Davi, o pai apenas dá as instruções. As instruções são executadas pelo filho, mas o filho só chega onde tem que chegar porque os princípios aplicados pelo pai abrem o caminho. O texto diz que Davi, quando vai, o pai de Davi manda ele levar uma oferta. Vai levar grãos tostados e 10 pães para os seus irmãos. E vai levar também queijos para o general, para o chefe da guarda. Aqui existe um princípio lindo, poderoso sobre generosidade e honra. O pai de Davi domina esses dois princípios, e quando o filho vai, o pai de Davi manda ele levar uma oferta. É uma oferta em 2 níveis. O primeiro nível da oferta que o pai de Davi manda levar é aquela oferta que se faz na vertical, de cima para baixo. É aquela oferta que quem oferta está numa condição superior a quem recebe. É aquela oferta que é movida para suprir uma necessidade, é uma oferta de generosidade, é uma oferta de ajuda, é uma oferta que se move por amor. O pai de Davi, na escala hierárquica, está acima dos seus filhos, para quem ele está ofertando. É aquela oferta do dia a dia, é aquela oferta da necessidade, é aquela oferta que nós somos movidos por amor e generosidade. Então a gente entrega uma oferta para baixo. Agora o pai de Davi vai ensinar um outro princípio poderoso, que não é a oferta da necessidade, não é a oferta que supre uma dificuldade, não. Agora é uma oferta por honra. Agora o pai de Davi vai ofertar para cima. Ofertar para baixo, gente, a maioria de nós tem um coração aberto para fazer. Agora o pai de Davi vai mandar uma oferta para o chefe da guarda. Na escala hierárquica, o pai de Davi, um pastor de ovelhas, está abaixo desse general. E ainda assim, o pai de Davi manda uma oferta. Essa oferta não é para suprir necessidade, essa oferta é uma oferta movida por honra. Às vezes nós dizemos: Senhor, quando eu tiver, eu vou honrar o meu pastor. Senhor, quando eu tiver condições, eu vou honrar o meu líder, eu vou honrar o meu pai, eu vou honrar a minha mãe. Senhor, quando eu tiver... Lembro-me de uma experiência que o Senhor me ensinou exatamente essa oferta para cima. Nós estávamos em um apartamento missionário, chegando no apartamento não tínhamos nada. O apartamento tinha uma pia, uma bancada, e nós conseguimos uns colchões emprestados e ali a gente começou. E um dia eu estou lavando a louça, eram 3, 4 pratos. E o Senhor disse: eu quero que você honre tal pessoa. E eu falei: Senhor, no meu coração, Senhor, quando eu tiver condições, eu vou honrar, Senhor. E o Senhor disse: hoje, agora. Eu falei: Senhor, eu não tenho como honrar. Essa pessoa que o Senhor está pedindo para eu honrar, ela tem praticamente tudo. Hierarquicamente, ministerialmente falando, está acima de mim. Na sua condição financeira é superior ao que eu tenho. Senhor, como?
E o Senhor disse: você vai ofertar aquilo que para você tem muito valor. Não é algo que valha muito, que tenha muito preço, é algo que vai honrar aquela pessoa que tenha valor para você. E aí na época nós tínhamos a nossa carruagem de fogo, que era uma bicicleta. E a bicicleta era o nosso carro, era a nossa condução, era com aquilo que a gente fazia as missões. Quando Deus disse a bicicleta, eu digo: não, Senhor, a bicicleta não. Bicicleta preparada, tinha um bagageiro fofinho para a Grazi andar junto comigo. Senhor, a bicicleta não. E aí a vergonha: Senhor, eu vou chegar lá naquele prédio de luxo, tocar o interfone e dar uma bicicleta velha. E o Senhor disse: é importante para você, Ele vai receber com a mesma importância no seu coração. E aí saímos de casa com a bicicleta, eu e a Grazi: vamos embora, minha filha, vamos embora, porque quando você recebe a instrução, é melhor obedecer do que sacrificar. Não sabe o que fazer, glória a Deus. Se finge de doido, agora sabe, não se finge de maluco, vai e faz. E aquele trajeto nunca teve um vento tão contrário naquela avenida, na Rua Silva, lá em Itajaí, nunca teve. Vento contrário de todo lado, eu pedalava e era uma coisa de doido, eu digo: meu Deus, eu acho que não é para eu ir. A bicicleta boa, a corrente trancava, o pedal escapava, eu digo: que isso? Interfonamos, a pessoa desceu, e eu e a Grazi, com aquela cara de cachorro magro: oh meu Deus, e agora? Então, é assim, Deus falou que era para a gente honrar. E aí a gente saiu assim da frente, Deus mandou te dar a bicicleta. E eu não sei o que Deus falou para ele. Mas quando ele viu a bicicleta, ele foi tomado pelo mesmo Espírito que falou comigo lavando a louça e começou a chorar. E naquele dia eu entendi que a oferta para cima não é para suprir necessidade, a oferta para cima é de quem entende e honra. Que em nome de Jesus essa igreja seja pautada e continue avançando nisso. Deus deu para vocês 2 pérolas do reino de Deus. O pastor Carioca e a pastora Keila são gente da primeira estirpe, da prateleira do alto do Senhor. Deus escolheu a dedo para dar eles como pastor, e que em nome de Jesus aqui eles nadem de braçada, de tanta bênção que vão receber. O pai de dar oferta para baixo e oferta para cima. E perceba que essa oferta e esse princípio que o pai de Davi executa aqui, vai posicionando o filho à distância. Ei pai, ei mãe, tem lugar que você não vai entrar com o seu filho, mas esses princípios ensinados aqui, no contato, vão posicionar ele para o grande de Deus aonde ele estiver. Ei, você líder, tem lugar que você não vai estar com a equipe, mas esses princípios de honra, pregados aqui, vividos aqui no contato, quando eles estiverem longe, vão ser aplicados e portas grandiosas vão se abrir para a glória de Deus. Davi pega a oferta e vai. Que hora que acaba, pastor? Tem gente que pega ônibus, já está desesperado lá atrás, vai. Vai, cara, 21h45? Tem 1 minuto então, vamos lá, gente, aleluia. Davi chega no fronte da batalha. E quando ele chega nesse lugar, quando ele chega nesse ambiente, os irmãos dele vão receber. E os irmãos dizem o seguinte: o que é que você está fazendo aqui, seu presunçoso? Nós conhecemos a arrogância do teu coração e sabemos que tu veio aqui para ver o circo pegar fogo. Essa é uma tradução lá de Navegantes. No original está escrito: você veio aqui para ver a batalha. Os irmãos recebem Davi com uma palavra extremamente pesada. Arrogância de coração, nós conhecemos a tua presunção. Olha as palavras de boas-vindas para Davi. E aqui tem um pequeno detalhe que poderia ter feito Davi voltar e ir para casa. Mas que esse pequeno detalhe faz Davi dar mais um passo na direção da grande vitória da vida dele. Suporte. Não é vença.
suporte a descrença daqueles que estão perto. Suporte. Não é para brigar porque a família não crê, não é para brigar porque o time ainda não vê, não é para transformar eles em adversários, apenas suporte. Se Deus te falou, permaneça. Uma hora o gigante vai cair. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição de fortalezas. A tua casa vai andar em paz em nome de Jesus, porque a descrença daqueles que ainda não creem não vão mais te parar. Cara feia no emprego não vai mais te parar. Palavras contrárias não vão mais te derrubar. Se foi Deus quem mandou, Ele vai te garantir. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor. Aleluia!